Ok. Deixa eu observar aqui, 9h59. Bateu 10 horas, eu inicio. Certinho. Só vou desligar a câmera um momentinho aqui, tá? Já ligo para vocês, tá bem? Pessoal, acho que o Gabriel teve algum probleminha aqui. Eu estou voltando, mas ele está vendo... Não, pessoal, já tô... Não, só desliguei a câmera aqui e já tô ligando de novo. Só um momentinho, gente. Prontinho. Vamos lá, pessoal. Vamos iniciar, então. Vou habilitar minha câmera aqui para vocês. Tá? Vamos lá, gente. Mais uma vez, então, bom dia a todos. Lembrando, por favor, já vão enviando e-mail de vocês aqui, tá bem? Pessoal, seguinte, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Egito, tá bem? Nesse treinamento, eu vou falar um pouco sobre o Cairo e sobre a região aqui do Vale do Nilo, tá bom, pessoal? Lá aquela região que a gente olha quando a gente faz o cruzeiro. Muita gente conversa comigo, tem dúvidas sobre a cidade do Cairo, principalmente sobre o cruzeiro no Rio Nilo, como é que funciona, quais são as visitas. Então, eu vou querer passar um pouquinho disso, tá? Que eu tive a oportunidade de ver, de fazer para vocês. Não sou especialista, se eu falar alguma coisa que está desatualizada ou que não está correta, vocês, por favor, me corrijam, que é bom que assim eu aprendo também. Não tem problema nenhum quanto a isso, tá bom, gente? Eu até gosto. E, então, vamos lá. A ideia não é passar nenhuma informação muito técnica, muito detalhada, muito complexa, é mais dar uma geral mesmo para tirar algumas dúvidas que algumas pessoas, às vezes, podem ter. Então, vamos lá, pessoal. O Egito, né? Capital do Egito, Cairo, lógico. O idioma deles é árabe. A moeda deles é a libra egípcia. Hoje a libra está valendo mais ou menos uns 16, $1 mais ou menos uns 16 libras. Também, pessoal. População, 99 milhões de habitantes. Tem alguns dados aí sobre o país. Religião Islã, tá? 90% é Islã, mas tem uma comunidade de cristãos também, tá? Cristãos ortodoxos, que eles chamam de coptos lá no Egito. O clima é sempre muito seco, o verão é sempre muito quente, o inverno ele é bem moderado, não tem temperaturas muito baixas. Durante o passeio no Rio Nilo, naquela região do Vale do Rio Nilo, a gente não vai ver chuva, vai ver um pouco de chuva no Cairo, um pouco ao norte ali, mais na região do delta ali do Nilo, mas um pouco mais para baixo a gente não vai ver chuva, tá? Época boa para viajar, na minha opinião, é de novembro a abril, época de alta temporada deles. Baixa temporada, a gente está falando aí de maio a outubro, que é verão, que a temperatura é muito mais quente. Eu fui, se eu não me engano, em novembro, se eu lembro bem. Perguntaram para mim também, já que coloquei na apresentação, perfil de viajantes. Na minha opinião, é uma viagem assim, mais para casais ou grupos de adultos. Não acho que é uma viagem tão interessante para levar criança. Apesar de que eu já vendi, tá? Ou até adolescente, assim, pode ser interessante, mas não é uma viagem para ser feita em família com crianças, essa é a minha opinião. O brasileiro precisa de visto para entrar no Egito,
Outra coisa que muita gente pergunta, como obtenho esse visto? Chegou no aeroporto, comigo foi assim. Cheguei no aeroporto, o ônibus foi buscar a gente no pátio, tá? Saiu. Ele entrega a gente numa sala que tem vários guichês que vendem visto e também são casas de câmbio. Então, a gente consegue comprar o visto e trocar um dinheirinho. Então, por exemplo, no meu caso, o visto custa $25, eu joguei 100, ele me deu o visto e me deu o resto já trocado em Libra. Você não precisa levar o dinheirinho para pegar lá na hora. A gente pode colocar esse custo para o passageiro aqui quando a gente fizer a venda. Não tem problema nenhum. Vai ter uma pessoa esperando por eles lá, que vai recebê-los e assisti-los com a questão do visto. E depois o passageiro passa pela imigração e encontra com o representante do outro lado, depois que pega as malas. Importantíssimo que precisa de vacina contra a febre amarela. Um pouco sobre a história do Egito. Não vou ficar falando aqui muito sobre história, tá, pessoal? Só dando uma ideia geral de que a gente está falando aí, quando o Egito começou a ser concebido como um país, ou como uma civilização. Estamos falando aí em 5.500 a.C. Daí até aqui onde eu coloquei em itálico, 30 a.C., foi quando os romanos chegaram e tomaram o Egito. Então, estamos falando de mais de 5.000 anos de história. E até que chegaram os romanos, tomaram o Egito, o Império Romano Bizantino, e depois, em 39, chegaram os árabes. E aí que o Egito se tornou um país árabe. Como chegar ao Egito, gente? Existem várias possibilidades. As companhias europeias voam por lá, tá? É muito fácil chegar no Egito, não tem muito problema. As conexões podem não ser as melhores, e eu separei aqui algumas opções de voo que me agradam. Então, a Itália, eu coloquei primeiro pela conexão, consegue conexão boa na ida e conexão boa na volta. Com a Turkish, o horário de chegada é um pouco ingrato, mas as conexões, se você for olhar, não são conexões terríveis. Com a Etiópia também, nós temos o horário de chegada e de saída, também são um pouco ingratos. Mas as conexões são tempos muito bons de conexões, e o que preocupa muita gente é o aeroporto de Addis Abeba, que agora já tem o terminal novo operando. O terminal antigo realmente era horrível, mas o terminal novo está muito moderno, está muito mais agradável. A Etiópia, eu vejo a vantagem nela quando a gente consegue uma tarifa muito mais interessante, porque às vezes eles têm umas tarifas muito legais. E nós temos acordo com a Etiópia, então a gente consegue também vender colocar no pacote a tarifa de acordo de operador. E, por fim, a Emirates, que em termos de conexão não é boa, mas muita gente gosta de combinar Dubai com o Egito. Isso já foi muito comum, hoje nem tanto, mas muitas pessoas ainda consideram isso. No caso da Emirates, a gente teria que obrigatoriamente ter uma noite na ida, tá? Então, essa pernoite a gente sugere sempre dormir dentro do aeroporto, porque tem hotel, quarto é confortável, para não ter que sair do aeroporto, tomar traslado, enfim. Apesar de que a Emirates oferece essa pernoite sem custo adicional. Se você for dormir no hotel, daí você paga para dormir no aeroporto, dentro do aeroporto. Seguindo. Iniciando, então, geralmente o que a gente faz nos nossos roteiros é fazer a cidade do Cairo, iniciar pelo Cairo e depois fazer o cruzeiro no Rio Nilo. Bem, pessoal? A cidade do Cairo, ou eu sugiro 3 noites de uma vez, ou eu sugiro quebrar 2 noites e depois 2 noites. Por que eu faço isso? Porque no Cairo a gente vai ver muitas coisas de pirâmides, de tumbas, coisas muito antigas, de anterior à época que a gente vai conhecer durante o cruzeiro, e depois coisas mais modernas, que são a Fortaleza de Saladin e o Museu do Egito. Cairo, eu coloquei algum dado aqui só sobre temperaturas aqui, porque vocês vão ver realmente as épocas do meio do ano são muito quentes, meses muito quentes, e fica muito mais agradável naquela época que eu falei, pegando janeiro, fevereiro, março, abril, e depois lá para novembro, dezembro. Tá bem, pessoal? O que a gente vê quando a gente está no Cairo, pessoal?
No Cairo, eu gosto de preencher 2 dias inteiros de passeio, como eu disse, eu fazendo tudo direto ou quebrando, em 2 noites, depois 2 noites. Uma coisa que eu gosto muito de visitar, que não é todo mundo que coloca, todo mundo que sugere a princípio no Cairo, é a cidade de Mênfis. Na verdade, Mênfis foi a primeira capital do Egito, foi capital do Egito antes do Cairo. E hoje o que nós vamos conhecer lá é um museu a céu aberto que eles montaram. Então, nesse museu, que é tudo aberto, tem muitas esfinges, estátuas, e tem uma estátua de Ramsés II, que é a maior estátua que existe, monolítica, né? Que foi esculpida inteira numa peça só. A gente passa por Mênfis, e em Mênfis tem também o sítio arqueológico de Saqqara. E é este local aqui. O mais famoso desse sítio é essa pirâmide escalonada, que foi uma das primeiras das pirâmides. Mas aqui você vai ver muitas tumbas. Antes das pirâmides, os nobres, os reis eram enterrados em tumbas. E as tumbas são como casinhas, na verdade. Tá? São como não é subterrâneo, meio como umas casinhas que eles construíam, e você pode entrar em alguma tumba, visitar onde é que ficava o sarcófago. Muito, muito coloridas e decoradas. Existem outras pirâmides nesse sítio arqueológico também. Eu entrei em uma pirâmide, que é uma pirâmide muito especial que eles têm lá. Ela é pequena, ela não chama atenção, ela estava inclusive coberta pela areia. Você só via a portinha. Mas ela era uma pirâmide dentro da qual ainda estava o sarcófago do faraó, tá? Então, assim, eu entrei no sarcófago, deitei no sarcófago, e tem tudo na pirâmide, na parede, tudo cheio de inscrições, cheio de coisinhas escritas. Então, é uma coisa muito especial, muito importante também. Bom, gente, seguindo, vimos Mênfis, vimos Saqqara. Depois, nesse mesmo dia, a gente leva vocês para ver as grandes pirâmides, tudo seguindo uma sequência cronológica. Primeiro Mênfis, primeira capital, Saqqara, tumbas e primeiras pirâmides, depois as grandes pirâmides. Eu gosto de ter esse capricho, né, de colocar uma cronologia na viagem. No sítio das grandes pirâmides, nós podemos entrar numa pirâmide, eu vou passar para vocês daqui a pouco. Oi? Só uma pausa, tive uma pergunta aqui. A gente vai disponibilizar esse vídeo posteriormente para quem quiser, tá? A gente vai dar um link para download, então quem quiser anotar tudo bem, mas quem não quiser anotar e depois abaixar, vai ter o vídeo. Só isso para informar. Continua aí, desculpa. Certo, tranquilo. Vamos lá. Nós vamos conhecer as pirâmides por fora, vamos aprender um pouco sobre a história das pirâmides, um pouco como imaginamos que elas foram construídas. Dentro desse sítio também é possível entrar em uma das pirâmides, eu vou passar para vocês daqui a pouquinho, eu vou passar valor também para quem deseja entrar numa pirâmide. E ali junto também tem a esfinge, que fica encostadinho nas pirâmides, né, gente? Na esfinge, você não chega até a esfinge. Ela está num plano um pouquinho mais baixo, pode se chamar. A gente pode ver que as pessoas estão andando em volta aqui, por aqui passa a rua, né? A gente consegue chegar próximo à esfinge, mas não aqui dentro, não aqui embaixo. Não consegue chegar até a esfinge, né? A tocar a esfinge, vamos por assim. Depois, num outro dia na cidade do Cairo, a gente vai visitar a parte mais moderna. A gente está falando da cidadela de Saladin, que é uma fortaleza, e dentro da fortaleza foi construída a mesquita de Muhammad Ali, que é uma mesquita que a gente vai visitar, vai ver dentro da mesquita. E dentro dessa mesquita tem um relógio que foi presente da França, tá? Só uma curiosidade, um relógio como desses de igreja, tá lá mais do lado de dentro, ou do lado de fora, e foi presente do governo francês. Guarda essa informação que daqui a pouco eu vou contar uma história engraçada sobre esse relógio. Também, nesse segundo dia de passeio no Egito, a gente viu a fortaleza, a gente vai dar uma passada por Khan el-Halili, que é aquele mercado que é muito conhecido, que a gente vê com aquelas ruazinhas estreitas.
as lojas vendendo todo tipo de artigo, de temperos, especiarias, artigos têxteis, muitas daquelas lâmpadas lá, todas bonitas, decoradas, coloridinhas, muita coisa de cobre. Então, é um lugar muito interessante para você passear. Quem gosta das coisas típicas consegue comprar muita coisa legal nesse mercado. E, por fim, a gente visita o Museu do Egito. Também, pessoal, o Museu do Egito, ele tem 2 andares. O primeiro andar, o térreo, você vai ver muita coisa de sarcófago, de sarcófago, de esfinge, de estátuas, coisas que foram extraídas de templos que ficam no Vale do Rio Nilo. E o segundo piso do museu, ele é todo dedicado a Tutancâmon. Então, o segundo piso é apenas as coisas que foram retiradas do túmulo de Tutancâmon, o que é uma coisa assim bem impressionante, dado que ele reinou e morreu muito jovem. Não sei nem se tinha aí uns 20 anos de idade, 20 e pouquinhos anos de idade, né? Foi muito, muito jovem mesmo. Foi muito curto o reinado dele. Ficou faraó muito jovem, morreu muito jovem e ficou famoso porque ele não foi saqueado, o túmulo não foi saqueado. Então, quando encontraram o túmulo, estava tudo lá ainda. E o segundo andar inteirinho é só de coisa que tiraram de dentro da tumba dele. Também no Museu do Egito tem uma sala só de múmias. É uma visita muito interessante, você paga a parte, eram 100 libras quando eu fui, né? Agora já atualizou com certeza. Mas você paga e você vai ver várias múmias reais. Inclusive, curiosidade também, tem uma múmia lá, que é a múmia do faraó Ramsés IV. Agora, quem é Ramsés IV? Ramsés IV, neto de Ramsés II. Não existe nada comprovado, mas historiadores acreditam que é o faraó que morreu no Mar Vermelho. A história de Moisés, que foi criado pela filha do faraó. O faraó com o exército perseguiu os hebreus e morreram afogados no Mar Vermelho. Acredita-se nada comprovado, mas sugere-se que ele teria sido esse faraó. Só uma curiosidade. Por fim, eu falei de entrar numa pirâmide, eu acho que é uma experiência muito interessante. As pirâmides não são lugares que muita gente acha que é uma coisa muito claustrofóbica e muito... Claro, é fechado, mas não é uma coisa que você tem que... Você fica muito apertadinho, muito desconfortável. Em alguns momentos, talvez você vai ter que abaixar um pouquinho a cabeça. Mas não é nada que seja impossível. O corredor é relativamente amplo. Isso que a gente está olhando é realmente exatamente um corredor que vai te levar até a sala onde ficava o sarcófago do faraó. A pessoa consegue caminhar em pé. Não existe nenhum grande problema em relação a isso. Subindo, é sempre uma subida, né? Uma subida meio íngreme, e o sarcófago fica meio que no centro da pirâmide. Então você vai mesmo subindo na grande pirâmide, você sobe até uns 70 metros aí. Custo para uma das 2 pirâmides que tem lá, das 3, as 2 menores, uns $6 mais ou menos por pessoa. E para entrar na grande, que é a maior, mais ou menos $24, eu estou pegando a moeda deles e convertendo, aproximando o valor. Paga lá, tá, gente? Eu não vendo, nós não vendemos aqui. Precisa pagar lá no local. Hotelaria no Cairo, gente. Os passeios no Cairo são esses, o que nós sugerimos. Depois, em termos de hotelaria, no Egito, sempre só hotel 5 estrelas. O padrão dos hotéis lá não é muito interessante, de maneira geral. Eu sugiro sempre hotéis só 5 estrelas, não tenta nem descer para 4. E a hotelaria lá é barata, então acho que vale a pena. Os serviços são baratos, não é caro viajar para o Egito. Então acho que vale a pena ficar num lugar um pouquinho mais legal. 3 hotéis que eu gosto são o Hotel Cairo Pyramids, que na verdade é o Pyramids, né? Que é administrado pela Steigenberger, fica próximo à região das pirâmides. Meio que vizinho dele, quase vizinho dele, tem o Hotel Le Méridien, que é o hotel que eu fiquei hospedado, no caso. E também é muito interessante. E
o Mena House, que era o administrado pela Oberoi, hoje é administrado pela Marriott. Tá? A Marriott assumiu o hotel. É o hotel que fica mais próximo às pirâmides. O hotel que vai te dar, assim, um impacto, se você pegar um quarto com vista para as pirâmides, vai te dar um impacto mais forte. Você realmente está bem encostadinho em uma das pirâmides. O Mena House, gente, só para uma observação, eles têm a ala do palácio e tem uma ala nova. O apartamento que eu estou mostrando aqui é na ala nova, na ala mais moderna, tá, gente? Tem também a ala do palácio, que são quartos mais antigos, quarto com mobiliário ainda original do palácio, aquela coisa madeira muito escura, um mobiliário muito pesado. Não é todo mundo que gosta. Brasileiro, geralmente, está preferindo uma coisa mais clean, né? Todos esses 3 hotéis que eu passei são junto às pirâmides. Ficar nas pirâmides é mais barato, é tipo metade do preço do que ficar hospedado no centro da cidade. Mas quem quiser ficar hospedado no centro da cidade também eu acho muito bonito, porque dependendo de onde está o seu quarto, você consegue até enxergar as pirâmides ao fundo e você pode ter uma vista muito interessante da cidade e do Rio Nilo cortando o centro da cidade. Eu acho muito legal. No centro da cidade, existem alguns hotéis que são muito conhecidos. Tem o Marriott, que fica num palácio muito lindo. Tem Four Seasons, tem Ramses Hilton, que é muito conhecido. Tem o Conrad, que é muito conhecido, entre outros. E tem um que eu gostei muito, que de todos que eu visitei, foi o que eu achei mais legal, que é o Fairmont. Não é todo mundo que lembra que existe Fairmont no Cairo. Ele não é um hotel tão novo, tá, gente? Relativamente novo. Estamos falando aí em 2010, 2011. E eu achei ele muito legal, quartos muito amplos, modernos, espaçosos, banheiro com tudo muito divididinho, muito separadinho. Vista sempre muito legal para o Rio Nilo. A localização dele é muito interessante, muito próximo onde está o Museu do Egito, por exemplo. Embaixo do hotel tem tipo um shoppingzinho, uma pracinha de alimentação. Então, quem não quer comer nos restaurantes do hotel, também existem algumas opções, pode descer e comer alguma coisinha e também dar uma andadinha, ver um pouco de loja, ali por ali. Até porque no Cairo, sair à noite é muito caótico, trânsito, não é perigoso, não. Perigoso não existe, mas é muito caótico. Depois, foi isso a cidade do Cairo, gente. Antes de eu seguir, alguém tem alguma pergunta? Se tiver, pode digitar ou pode abrir o microfone e falar. E eu respondo já. Bom, ninguém se manifestou, então vamos seguir. Não quer sair do parque, fazer comida. Oi, desculpa? Não. Faz. As filhas já não entendem o que é isso. Tá bravo? Alô? Alguma pergunta? Alguma pergunta? Eu não gosto desse negócio mal feito, senão... Tá vendo? De Cairo a Luxor, são 60 minutinhos, só rapidinho vai. Isso, agora é de voo, exatamente. É de voo, eu vou passar aqui Tem vontade de ir, Claudinho? Tem. Tem sim. Oi, Pode pessoal. seguir, Gabriel. Pode seguir, Gabriel. Então, vamos lá, pessoal. Então, vimos a cidade do Cairo. Depois, tomamos o voo para fazer o cruzeiro no Rio Nilo. Eu vou falar agora um pouco sobre o cruzeiro no Rio Nilo que a gente vê durante o cruzeiro, tá, gente? Eu gosto de colocar o cruzeiro sempre iniciando em Luxor. O cruzeiro, ele vai correr entre Luxor e Assuã. Não tem reclamando, tá? É porque eles abriram muitos canais e tem muita gente dentro de casa que trabalhava, que a net estava desligada, né? Pode ir, Gabriel. Bom, vamos lá. Então, eu gosto muito de colocar o cruzeiro iniciando na cidade de Luxor, tá? O navio corre entre Luxor e Assuã.
Existem cruzeiros com 3 noites de duração e 4 noites de duração. Tanto partindo em Luxor como em Assuã. Geralmente, parte em Luxor, os de 4 noites, chega em Assuã, e depois desce o rio até Luxor em 3 noites. O cruzeiro é exatamente o mesmo. As visitas são exatamente as mesmas. A única diferença é que, quando você faz em 3 noites, ao invés de você desembarcar cedinho e já ir embora, de manhã ainda tem um passeio. Então, você vai tomar um voo que fica aí lá perto, pela hora do almoço, início da tarde. Tá bom? A única diferença é essa. O resto, quem está de olho em custo, pega o de 3 noites, porque você vai ver tudo igual. Realmente não vai ter diferença nenhuma. Os voos que eu recomendo entre Cairo e Luxor são esses voos aqui, da Egyptair, entre as 6 da manhã até as 9 da manhã, porque você chega, vai para o navio, faz o check-in, almoça com tranquilidade, e daí à tarde vai ter o primeiro passeio de vocês. Tá? A cidade de Luxor, que eu vou agora passar e explicar direitinho. A cidade de Luxor, gente, ela é a antiga Tebas, né? Que já foi capital do Egito também. Você vai ver aqui questão de temperatura, melhor época para viajar, como eu digo sempre, meio do ano faz muito calor, temos aqui, podemos passar dos 40 graus. Início do ano, finalzinho do ano, temperaturas muito mais agradáveis. Pode até fazer bem friozinho, bem razoável à noite, né? É deserto, então a amplitude térmica é muito grande. Em Luxor, não é todo mundo, mas algumas pessoas eu sugiro, às vezes, dormir uma noite em Luxor, porque tem algumas coisas que a gente pode explorar na cidade e na região que podem ser muito interessantes. Uma coisa que eu acho muito bonita que os cruzeiros não vêm, com uma ou outra exceção, é o Templo de Dendera, que fica localizado a 82 quilômetros de Luxor, vamos por assim. Para fazer um passeio de meio-dia, ida e volta, a gente está pensando talvez uns $80 por pessoa. Esse templo, ele não é grande, ele não é enorme, mas ele é muito bonito por dentro. As colunas todas desenhadas, todas decoradas, tudo coloridinho, o teto. Então, por dentro, realmente é uma coisa muito bonita de a gente ver. Também na cidade do Luxor, que eu não coloquei aqui, tem um museu de Luxor, que é um museu bem interessante também, com múmias. E múmias também de animais. Tem múmia de crocodilo, múmia de gato, tem múmias de animais também. A gente pode também, isso é fácil a pessoa olhar, a gente pode colocar, ou é fácil a pessoa, se ela tiver interesse. Uma experiência que é muito bonita de fazer na cidade de Luxor é um Gabriel, barco... Oi? Oi? Duas coisas. Você pode voltar na tela rapidinho dos voos, tá? E várias empresas aqui estão perguntando também. Bom, os voos já estão aí, gente, quem queria anotar. E a outra coisa que nós estamos também foi perguntado sobre a diferença dos barcos ou a empresa que nós recomendamos. Existem diversas empresas de barco para todos os bolsos, tá? Então a gente consegue tanto para um passageiro que tem um budget um pouco menor, quanto passageiros maior. Aí o Gabriel vai falar algumas empresas agora que a gente indica, tá, Gabriel? Você pode passar, por favor, para eles. Aí agora... Eu vou passar, eu vou chegar lá. Eu vou chegar lá, tá? Estou falando só brevemente sobre uma ou duas coisas que eu acho que são legais de fazer em Luxor, tá bom, pessoal? Como eu disse, Templo de Dendera, o Museu de Luxor. O pessoal geralmente não quer dormir em Luxor, mas eu acho que é interessante colocar uma noite, não mais que isso. E depois eu vou seguir para as visitas do cruzeiro. Bom, eu vou seguir explicando em detalhes como acontece o cruzeiro. Vamos lá, então. Eu estava aqui falando sobre o voo de balão, que é muito bonito de ser feito. Quem faz o cruzeiro também consegue acordar, fazer o voo de balão, tá? Porque a gente dorme ancorado em Luxor, consegue acordar, fazer o voo de balão e seguir para as visitas do dia.
Em Luxor tem 2 hotéis que eu recomendo mais. Tem 3, na verdade, que daria para colocar. Eu coloquei 2 aqui, tá? Que são o Stegenberger, que eu acho que tem um perfil que agrada mais aos brasileiros, e o Sofitel Winter Palace. Eu coloquei aqui Sofitel Legend, mas não é, tá, gente? Ele não é Sofitel Legend. Mas o Sofitel Winter Palace é um hotel também muito bonito, um palácio muito bonito, quartos amplos, jardim muito agradável, área de piscina. E o terceiro hotel que eu não comentei com vocês seria o Sonesta, tem um hotel da Sonesta lá. Mas ele é mais, uma decoração mais pesada, um negócio bem mais clássico. Alguém perguntou aqui se a gente trabalha com empresa de boa qualidade de serviço. Claro, sempre, tá? A gente é muito criterioso na seleção dos nossos fornecedores. Egito, de maneira geral, a gente sempre se deu muito bem com os serviços. Eu não me lembro de nenhuma reclamação de passageiro, de serviço no Egito. Os operadores lá, eles realmente trabalham muito bem. Seguindo, sobre o cruzeiro, gente. O pessoal pergunta muito como que é o cruzeiro, como que são as visitas. Eu coloquei em um slide só um itinerário padrão de como seria um cruzeiro no Rio Nilo, tá, gente? Então, geralmente, quem começa em Luxor e segue sentido Assuã, que é o que nós sugerimos, vai fazer o quê? Embarca de manhã, chega na cidade, embarca de manhã, tem o almoço e à tarde sai para fazer algumas visitas. Visita Templo de Karnak, Templo de Luxor, tá? Depois tem alguma coisinha a bordo, jantar, show. No dia seguinte, eu falei, quem quiser pode acordar para fazer o voo de balão, porque eles vão estar dormindo no barco, né? Ancorados em Luxor. E depois usa a manhã para visitar o Vale dos Reis, o Vale das Rainhas e passa pelos Colossos de Mendon. Tudo isso eu vou colocar em slides para vocês daqui a pouco, tá? Na sequência. Eu só estou me colocando o dia a dia certinho. Isso aqui é só para dar uma geral no que acontece no dia a dia de cada cruzeiro, tá? Saiu de Luxor, segue destino a Esna. Esna não tem nada, mas tem uma eclusa, passa pela eclusa. Vou mostrar para vocês também. E depois, no dia 3, dormiu em Esna, acordou em Esna, parte para Edfos. Todas distâncias curtas, eu vou colocar distâncias, inclusive, para vocês verem, tá, gente? Isso aqui é só para ter uma ideia de itinerário. Até que eu vou compartilhar com vocês também, vocês têm uma referência fácil. Visitas aqui, Templo de Edfo, almoça, Templo de Komombo à tarde, tá? Dorme em Komombo, que é uma cidadezinha que, na verdade, você dorme encostado no templo já. Eles param encostado no templo. E depois a gente segue para o Assuã. Em Assuã tem as últimas visitas, que eu vou passar para vocês também no slide, para ver a represa que eles construíram, o Jardim Botânico e o Templo de Philae. Tá bom, pessoal? Daí desembarque e vai embora no último dia. Vamos lá. Sobre os barcos no Rio Nilo, tá, gente? Existem muitos navios de cruzeiro no Rio Nilo. Não lembro quantos agora, mas acho que próximo a 100, coisas. São muitos. Rafael, eu não acho que é melhor começar por Assuã, tá? E eu entendo o que você escreveu aqui, mas eu vou dar meu motivo. Meu motivo é porque a gente, quando começa por Luxor e vai subindo, a gente vai seguindo uma cronologia na viagem, tá? Essa é a minha opinião. Seguindo uma cronologia. Os templos, claro, que vão ficando, conforme vai chegando a Assuã, vão ficando menores, mais tímidos, mas também com atrativos que vão se tornando mais especiais ao longo do caminho. Eu vou explicar. A gente, quando estava no Cairo, a gente viu lá o museu a céu aberto, viu as tumbas de nobres e reis, e depois as primeiras pirâmides,
e seguimos com as pirâmides no Rio Nilo, as grandes pirâmides, desculpa, as grandes pirâmides, tá? Aí o que acontece? A gente voando de Cairo para Luxor, o que aconteceu foi o seguinte, os faraós concluíram que não adiantava gastar tanto tempo e recurso construindo pirâmides, e se depois eles morriam e tudo aquilo era saqueado, eles eram muito saqueados. Então, o que aconteceu foi que eles decidiram que iam procurar um lugar seguro para que eles fossem sepultados. Aí eles chegaram a Luxor, ao Vale dos Reis. Então, existe uma cronologia. Vale dos Reis, chegaram lá, encontraram esse local, começaram a construir as suas sepulturas lá, começaram a desenvolver a região. Vieram templos de Karnak, templos de Luxor. E conforme a gente vai caminhando no cruzeiro sentido Assuã, descendo, subindo o rio, né, mas descendo no mapa, a gente vai avançando na história do Egito. Então a gente vai ver templos que sim, são menores, mas o que a gente vai ver desenhado nos templos, a arte que está presente nos templos, a gente vai vendo como isso vai se modificando, vai evoluindo, até chegar em Assuã, que realmente você vai ver um templo na ilha de Philae, que é um templo pequeno se comparado aos de Luxor, por exemplo, ou de Tel de Edfu, eventualmente, mas com uma arte muito mais rebuscada. Ele, inclusive, chegou a ser usado como igreja pelos europeus. Tá? Então, ele é muito mais recente. Isso me dá uma cronologia. Aí depois tem outro ponto de vista, que é realmente começa por Assuã e vai sendo impactado conforme o cruzeiro vai seguindo, você vai pegar a história de trás para frente. Mas você chega em Luxor, aqueles templos maravilhosos, o Vale dos Reis, enfim. São dois pontos de vista. Tá? Não tem certo ou errado. Né? Mas essa é a minha opinião. Sobre os navios de cruzeiro, gente. Nós, como eu estava explicando, existem muitas opções de navio. Todos eles se dizem 5 estrelas. Mas o nível, a qualidade de serviço, do próprio equipamento, vamos por assim, cabine, tudo vai variar muito. E eu acho que vale a pena tomar muito cuidado com a alimentação, inclusive. Então, esse navio que eu estou colocando para vocês, como sendo o nosso navio mais simples, sugerido, que é o Radames 2, ele era administrado pela Movenpick, né? Se não me engano, saiu da Movenpick há um tempo. Ele é um navio que geralmente os operadores vão colocar no seu pacote quando você categoriza luxo, luxo superior, primeira, luxo turista, turista superior e tal. Geralmente eles colocam como sendo a categoria luxo. No meu site eu coloquei esse Radames 2 para tudo. Todas as categorias, você pode mudar o hotel, mas o navio vai ser esse, que é o que geralmente é considerado como categoria luxo para vender assim de pacote. E é o mínimo que a gente vai querer trabalhar. A gente não vai querer correr risco. Então temos aqui uma imagem só da cabine do navio para vocês verem como é que é, né? Ela já não é muito sofisticada, mas é um navio que dá para a gente vender, dá para a gente usar sem nenhum tipo de problema. Uma segunda opção que eu gosto, aí entre esse Radames e essa segunda opção também existem opções no meio do caminho, mas eu estou pegando aqui 3 navios que me chamam a atenção. O segundo é o Senhor St. George. Ele é um pouco melhor, tá? Ele é um navio muito classicão, ele é muito bonito, todo classudão. Cruzeiro que eu fiz, inclusive, tá, gente? O St. George. Gostei muito, voltei muito satisfeito. Ele tem, esse é o hall, a entrada do navio. Ele é realmente bem classudão. Aqui uma imagem de uma cabine do navio. Eu gostei da cabine. A cabine é muito ampla, muito espaçosa. Eu gosto dele porque ele tem a janela que abre. Nem sempre o navio abre a janela no Rio Nilo. Ele abre a janela. Não tem uma varanda, tem essa French balcony, né? Que é só esse corrimão aqui, essa gradinha, tá?
E não tem imagem do banheiro do hotel aqui, mas o banheiro da cabine, mas o banheiro da cabine é muito bom se você for pensar que é uma cabine de navio. Ele tem banheira, a banheira fecha, ela é toda cheia de botão e tecnologia. Ela fecha, você consegue soltar vapor, vira tipo uma sauninha. Então é uma cabine muito legal. E depois, um navio que eu destaquei para o segmento de alto padrão, o segmento de altíssimo padrão mesmo, seria o Oberoi Zara, tá? Tem também outro navio que é o Philae, que é um pouco mais clássico, esse aqui é um pouco mais moderninho. O Oberoi Zara, ele vai visitar aquele templo de Dendara, tá, gente? Tem cruzeiro, esse da Oberoi, se eu não me engano, ele faz em 5 noites. Ele visita o templo de Dendara, que eu mostrei para vocês, tem todo colorido. E visita também um outro templo que tem de Tebas, em Luxor. Tá? Ele já é mais moderno, tá bom, pessoal? E tem uma coisa que me chama a atenção nesse navio, o outro da Oberoi também tem, o Philae, que é no final, as cabines no final do navio são categorias de suíte que tem um deck e tem uma jacuzzi do lado de fora. Então, isso aqui, gente, é uma coisa que não é nada comum a gente ver no Rio Nilo. Eu não sei nem, não me lembro nem se os navios da Abercrombie tem esse tipo de situação. Os da Oberoi possuem. Eu acho muito legal. Não desmerecendo os navios Abercrombie, que para mim também são excelentes, acho que brigam pau a pau. Durante o cruzeiro, pessoal, que a gente vai ver? Dia 1 do cruzeiro. Voei do Cairo, cheguei em Luxor. Embarquei, almocei. A primeira visita minha vai ser o Templo de Karnak e o Templo de Luxor, tá? O Templo de Karnak é o maior templo, é um negócio monstrengo, você não vai ver o templo inteiro, não consegue. É o maior templo da história dedicado a uma deidade. Visita o Templo de Karnak, visita-se o Templo de Luxor, e aqui nesse slide, eu gosto muito dessa imagem frontal do templo, que a gente observa um obelisco aqui. Aqui havia outro obelisco. Alguém sabe onde está esse outro obelisco? Se alguém souber, pode responder aqui, rapidinho. Sim, Fabiana, Abercrombie, excelente, nossa. Topo do topo também. Isso mesmo, Praça da Concórdia. Esse outro obelisco está na Praça da Concórdia, em Paris. O que acontece? O Egito trocou esse obelisco, foi uma troca. Ele deu esse obelisco, em troca, o governo da França deu ao Egito aquele relógio que eu falei que está dentro da mesquita, no Cairo. Aquele relógio, quem já foi lá, entrou na mesquita, viu o relógio, foi troca do governo da França com o obelisco. Só que o detalhe é que o relógio nunca funcionou. Então o Egito se deu muito mal. Ele mandou um obelisco para a França e recebeu um relógio que nunca funcionou. Depois, dia 1 passou, dormiu em Luxor, então você dormiu no navio. Claro que você pode desembarcar, sair, passear pela cidade. Acordou, quem quis fez o voo de balão sobre Luxor, que é muito legal. E depois de manhã começam as visitas ao Vale dos Reis e ao Vale das Rainhas, né? Vale dos Reis, a gente vai ver várias tumbas, tá? Então, algumas tumbas você pode entrar sem pagar nada, além do ingresso que você paga para acessar o local. Outras tumbas, como a de Tutankhamon, por exemplo, a gente paga no local se quiser entrar na tumba de Tutankhamon. A tumba de Tutankhamon é uma tumba, na minha visão, muito sem graça. Ela é muito pequena, ele morreu de repente muito jovem, foi feito muitas pressas. Então, ela ficou famosa pela história, por ter sido encontrada com tudo intacto lá dentro, mas é pequenininha, eu não acho que vale a pena, mas de novo, isso é opinião de uma pessoa, tá? Uma tumba que eu acho que vale muito a pena visitar, que você não vai pagar para ver ela, para entrar nela,
é a tumba de Ramsés IV. É aquele do Moisés, tá, gente? Aqui ela tem um corredor muito longo com pilares, tudo cheio de escultura, cheio de desenhos, cheio de escritos nas paredes, muito coloridinho. Esse corredor que desce vai passar por um local como este aqui, como um tipo de um hall, e depois vai te levar na sala onde estava o sarcófago. Também tudo muito colorido, muito lindo. Ramsés II, a tumba dele é muito grande. É muito grande, muito bem trabalhada, tudo muito bem detalhado, porque ele morreu muito idoso. E depois, nesse dia, a gente vai ver o Vale das Rainhas, que na verdade a gente vai dar destaque para o templo de Hatshepsut, que para mim foi não pode não ter sido porque tem outros, mas foi um ponto alto da viagem. Realmente é muito lindo esse templo, o local onde ele está com bem no pé dessa encosta aqui, é muito bonito de ser visto. É o templo onde foi enterrada a rainha, tá, gente? Essa Hatshepsut foi a rainha, construiu o templo e ela estava enterrada aqui em cima, aqui dentro. Nada mal. E na beira da estrada, aqui você vê até um carrinho aqui, olha, no cantinho, os Colossos de Memnon, tá? E fica no caminho, é um lugar para você parar, tirar uma foto e paradinha rápida. Visitou dia 2 de manhã, voltou para o navio, almoçou, e o navio está navegando à tarde para Esna. São cerca de 58 quilômetros, tá? Eu passo aqui por terra, mas vai sempre acompanhando o Rio Nilo, então estamos falando talvez uns 60 quilômetros, né? Até chegar em Esna. Você tem só esse deslocamento à tarde, chega lá, dorme, para seguir viagem no dia seguinte. O navio sempre navega de dia, tá? À noite ele está ancorado. Em Esna é onde passa pela eclusa. O Rio Nilo foi meio que represadinho aqui e foi construída uma eclusa, porque isso aqui é uma barragem hidrelétrica. Na eclusa de Esna, se todo mundo quer subir lá para ver a passagem da rua pela eclusa, ficar na parte superior do navio, onde tem mesa, cadeira, tem a piscina, para ficar observando o navio passar pela eclusa. Os vendedores, o povo que vai vender lembrancinha e tal, eles chegam enlouquecidos no navio. Eu falei com um passageiro meu que contou que ele foi para sair, encostou na grade do navio, alguém chegou nele, encostou nele e não largava. Então também essas coisas acontecem. Compra alguma coisa? Não quero. Ele disse que o cara pegou, arremessou o produto dentro do navio. Foi uma coisa muito assim. Ele falou que acabou o sujeito ir embora, comprando alguma coisinha lá, daí o cara foi embora, né? Estratégia deles. Dormiu em Esna, para só para dormir, segue para Esno, mais ou menos uns 50 km de distância, para Edfu. E em Edfu, a gente vai visitar um templo, que é assim, uma visita muito divertida, porque o templo fica um pouco afastado da margem do rio, e você é levado até o templo em charretes. Então eles vêm, charretinha com o cavalo, e vai passando, cortando a cidade, inclusive ele vai percorrendo toda uma avenida, que eu acho que é meio que a avenida principal da cidade, pelo que eu entendi. Toda a avenida, os carros e tudo, vendo o movimento. Então, assim, essa questão da charrete é, no mínimo, divertida, com certeza. E a gente vai visitar esse templo, que é o templo de Edfu. Tá? Essa é a visita da manhã. De manhãzinha, seguiu de Esna para Edfu, chegou lá, visita o templo de manhã, volta para o navio, e à tarde vai seguir para Komombo. De novo também, uns 70 quilômetros, coisinha assim. Chega a Komombo, tá? Chegou a Komombo. À tardezinha ainda tem a visita ao templo de Komombo, tá bom, gente? O templo de Komombo, a gente encosta realmente na beira encostado no templo já. O navio para, é só você sair do navio, subir uma escadinha e você entrar no templo. Ele fica bem encostadinho na margem do rio.
dorme em Comombo, tá? E a gente vai dormir em Comombo e vai poder sair para ver o templo iluminado. À noite ele fica iluminado, fica muito bonito. Dia 4, acorda, Comombo, sentido Assuã, 46 quilômetros. Tudo distância curtinha, né, gente? Vocês estão vendo que é tudo distância curtinha. De Comombo, navega até Assuã. E em Assuã é um lugar que ou a gente não precisa ficar nenhuma noite, depois do cruzeiro, né? Vai ter uma noite do cruzeiro normal. A gente pode sair, passear, ver a cidade. Pode estender ou não. Então, isso aí também pode ficar muito a critério de vocês, se vocês querem estender ou não para uma noite em Assuã. Depois eu vou passar para vocês por que pode ser interessante estender. Em Assuã, dia 4, chegou na cidade, nós vamos ver a represa, tá? Alta, é uma planta hidrelétrica. Era a segunda maior do mundo, Itaipu é a primeira, não sei se ainda é a primeira, né? Mas Itaipu sendo a primeira, a segunda é Assuã, tá? Logo depois de Itaipu. Tudo isso aqui é a barragem, né? Tem um lado de lá que foi represado. Hoje Itaipu é a segunda e essa é a terceira. A primeira é a da China, que agora eu não vou lembrar o nome. Então, tava com a impressão de que tinha alguma que já tinha passado Itaipu. Beleza. Tudo isso aqui em cima, perto aqui na linha do horizonte, é a estrada e é a barragem, né? Atrás aqui é o rio represado, aqui é por onde está saindo a água. Então a gente vai ver a represa aqui. Passar para conhecer o templo de Isis na ilha de Philae. Também fica numa ilha, a gente chega na ilha, sobe num barquinho e é levado de barquinho até o templo. Tá? Um negocinho curto. Não sei se dá 5 minutos. É uma coisinha... Eu me lembro de ser um deslocamento bem curtinho. Visita o templo. Depois, à tarde, a gente ainda vai, voltando ao navio, de lá a gente vai pegar um barquinho a motor, não é uma feluca, com aquela vela, um barquinho a motor, que vai levar a gente até a Ilha Kitchener. A Ilha Kitchener é onde fica o Jardim Botânico de Assuã, que é um jardim botânico reconhecido, muito bonito. Vai ver naturalmente muitas espécies de palmeiras e também de cactos. Tendo um tempo livre, quem desejar, quem quiser fazer um passeiozinho de feluca no Rio Nilo, a gente pode providenciar isso, a pessoa pode até, inclusive, melhor que no próprio cruzeiro, na hora, eles consigam te ajudar com isso, ou o seu guia lá vai conseguir te ajudar com isso, tá bom, gente? Se você já fez o passeio ainda que seja um barquinho a motor, mas você já fez a visita para o Jardim Botânico, você já fez uma voltinha de barco pelo Rio Nilo, né? Então, realmente aí fica a cargo de interesse. A gente pode conseguir aí, depende da duração do passeio, se vai ser um negócio privativo com outras pessoas, com uns $15 fazer esse passeio para vocês. E depois, acabou o cruzeiro, dormiu em Assuã, no dia 5 aqui, ó. Acorda em Assuã, voltaria para o Cairo para seguir viagem para o seu voo de partida. 1h20 de voo, mais ou menos, bem tranquilinho, tá? Os voos, para quem está fazendo cruzeiro de 4 noites, pode pegar esses voos aqui de manhã, tá? Porque você vai desembarcar e não vai ter atividade organizada para você em Assuã. Quem tiver como cruzeirinho de 3 noites, pega um voo que embarca tarde, porque ainda vai ter visita de manhã, lembra? Cairo, pessoal, lembra que eu falei que no Cairo eu ou sugiro fazer 3 noites direto ou dividir 2 mais 2? Por que algumas pessoas gostam de dividir a estadia no estádio do Cairo? Por um motivo. No Cairo a gente pode ver primeiro onde tem as tumbas, as pirâmides. Depois, se a pessoa achar legal seguir essa cronologia que eu falei, ela vai iniciar o cruzeiro em Luxor e vai seguindo até Assuã. Aí, se a pessoa quiser dar mais capricho na viagem dela, ela deixa 2 noites no Cairo para o final, para daí fazer o passeio no centro, que ele vai ver o Rio Nilo. O Rio Nilo não, o Museu do Egito.
No Museu do Egito, você vai ver muitas coisas que foram extraídas do Vale do Rio Nilo, inclusive coisas que foram trazidas de lugares que eles visitaram durante o cruzeiro. Então, apenas por questão de capricho, algumas pessoas gostam de fazer essa troca. E, geralmente, a gente acaba fazendo daí 2 noites nas pirâmides, e essas outras 2 noites ao final da viagem, eu coloco no centro da cidade, tá? Porque daí você já está muito próximo dos lugares que você vai visitar, e no dia de partida, que a gente geralmente vai ter um tempo livre, em função de horário de traslado para o aeroporto, você consegue dar uma voltinha, tem algo que se ver, algo que se fazer na cidade. Ao contrário das pirâmides, que você não vai ter nada. É só mesmo as pirâmides. Experiência em Assuã. Muitas pessoas perguntam como que é o passeio para Abu Simbel. Tá, pessoal? Passeio para Abu Simbel, já estou chegando bem no finalzinho da apresentação. O passeio para Abu Simbel, eu sugiro que vocês façam sempre passageiro por via aérea. Você, de Assuã, consegue pegar e voar para Abu Simbel, e depois voar de Abu Simbel já segue para o Cairo. Tá? Sim, Rafael, esse museu, esse grande museu do Egito, é o novo museu do Egito. É o museu que substituirá o museu que existe hoje, aquele prédio cor-de-rosa. Ele vai ser inaugurado, está para esse ano, não lembro que época agora. Vai ser um museu muito maior, muito mais lindo. E ele vai vir a substituir esse museu que a gente visita hoje. Abu Simbel, que eu falei, é prático voar para Assuã, não é um passeio muito barato, mas é prático voar de Assuã para Abu Simbel, porque Abu Simbel, você chega lá na pista, do lado estão os templos, então assim, você chega, já pega, é tudo já organizadinho em companhia aérea, o ônibus já vai na pista, pega todo mundo, leva para ver os templos, eles serão divididos aí em grupos menores, com guias, né? E eles fazem a visita e depois volta para o avião para seguir viagem. A pessoa pode ir e voltar de Assuã, pode ir de Assuã para Abu Simbel e voltar para o Cairo, ou pode partir do Cairo para Abu Simbel, visitar e depois ir para Assuã. E daí segue no cruzeiro, né? Eu sugiro sempre fazer de avião, tá, gente? Dá para fazer por terra, mas vai dar umas 4 horas de viagem. É bem mais barato, naturalmente, só que vai te consumir o dia praticamente inteiro. E é 4 horas andando no deserto, 4 horas sem paisagem. São 4 horas que não são, assim, um passeio muito agradável. Detalhe que sempre que você voar de Cairo para Abu Simbel, tanto na ida como na volta, vai ter uma escala em Assuã. Então a gente tem que ter isso em mente, que eu não gosto muito da ideia. Tá? Então eu prefiro sempre fazer partindo de Assuã. Tá. Abu Simbel tem um templo que a gente mostrou, aquele primeiro ali, né, que é o templo maior de Ramsés II, e o templo de Nefertari, que é esse templo que é um pouco menor. São esses dois os templos de Abu Simbel. Roteiro sem o cruzeiro? Podemos fazer. Nós temos, eventualmente, solicitação de gente que não quer fazer o cruzeiro, mas quer descer para o Rio Nilo, para Luxor, para conhecer esse pedaço de Luxor. Acho super legal. Acho que daí, eventualmente, 2 noites, mas 1 noite em Luxor resolve também. Tá? Dá para fazer. Inclusive, eu posso fazer eu já montei isso, fazer tudo por terra. Eu não gosto de cruzeiro, não gosto de navio. Faz tudo por terra. De Luxor, você vai descendo até Assuã. Vai ser um dia um pouco longo, porque você vai ver Edfu e vai ver Komombo no caminho, né? Mas você consegue fazer, é possível. Não é recomendado, mas é possível. Gente, muita gente também fala que não gosta de cruzeiro porque o navio chacoalha, mas é um rio
Água muito calma, muito tranquila, não vai chacoalhar nada. Depois, para quem quiser dormir em Assuã, existem 2 hotéis em Assuã que a gente venderia e somente esses 2, tá? O Movenpick, na Ilha Elefantina, que fica bem na ilha que fica no meio do rio, e o Sofitel Old Cataract, que esse sim é da Sofitel Legend, tá? Tem um hotel todo histórico. Agatha Christie esteve aqui, escreveu um livro aqui. Existe o Palácio, com quartos bem clássicos, e existe um outro prédio aqui perto da piscina, que é a ala mais moderna, que é onde eu acho que os nossos passageiros vão gostar mais de ficar, com quartos mais modernos. Ok? Esse é o último slide. Uma coisa que eu não falei, mas todo mundo pergunta e solicita, são aquelas atividades de show de som e luzes no Egito. É um vídeo bem curto, e daí acabou a apresentação, eu abro para perguntas. Desculpa, Carla, qual é o outro hotel que você falou, hein? Assuã? A gente falou do Movenpick e a gente falou do Sofitel, tá? São os dois, só esses 2. Não pegue outro, não. Fique nesses 2. Movenpick para todo mundo, Sofitel para altíssimo padrão. Gabriel, deixa eu passar aqui algumas perguntas que vieram. Cláudia, te respondendo, sim, os guias são todos oferecidos pelo cruzeiro, por isso que é importante a gente ter um cruzeiro de boa qualidade, porque influencia muito o nível do cruzeiro com o nível do guia. Então, como eles vão fazer, as visitas estão inclusas dentro do cruzeiro, é importante a gente ter um cruzeiro de boa qualidade. A gente sempre vai conseguir confirmar, sempre eu não posso prometer, mas a gente nunca não confirmou guia falando espanhol, tá? Português não vai ter, não. Mas espanhol os navios têm. Eles montam grupinhos de, no máximo, quem trabalha conosco, no máximo 10 pessoas, para não ficar muita gente junto com o guia. E os passeios são feitos com esse guia que vai viajando e com esse grupinho, com essas pessoas, tá? Gabriel, Em espanhol. Outra pergunta. Odila, vale a pena dormir um dia em Luxor? Eu acredito que vale, mas assim, não é necessário. Não chega a ser necessário, mas você vai ter tempo para conhecer o Museu de Luxor, que eu acho que pode ser uma visita interessante. Você pode contratar conosco um passeio para ir conhecer o Templo de Dendera, que eu acho que é um templo muito bonito de conhecer. Agrega. Não é interessante, não é interessante não, desculpa. Não é fundamental, não é muito importante, mas se a pessoa tem essa disponibilidade, eu acho que pode agregar na viagem, sim. Ok. Tá? Mas a Agora, viagem... Oi. vamos lá. Agora, vamos lá. Eu tenho... A Cláudia perguntou mais uma vez dos cruzeiros. Sim, existem nos 2 sentidos, tá, Cláudia? Como o Gabriel falou, nós preferimos esse, mas existem pessoas que preferem começar no roteiro inverso para os templos mais bonitos serem ao final. Então, existem as 2 opções, como foi falado. A Mara... Eu fiz de Assuã, tá, gente? Eu fiz 3 noites iniciando em Assuã. Tá, outra Desculpa, coisa. A seguir. Mara perguntou, passeio de charrete, todos os passeios, todos os cruzeiros fazem? Sim, é algo quase mandatório, tá? Porque deve ser tipo uma cooperativa, e como o Eduardo colocou, quem não quiser fazer de charrete, dá para ser organizado, mas precisamos saber com antecedência para conseguirmos informar a todos sobre isso e organizar com o navio. A Daniele perguntou a questão da charrete também, e o Renato, a última pergunta que eu tinha aqui. Quem quiser ir a Euquezeir, qual o melhor roteiro? Se seria fazer primeiro cruzeiro, primeiro Euquezeir, como é que seria melhor? Tá, eu acho que por causa das conexões do aéreo, primeiro o Cairo e depois o cruzeiro, tá? Essa é a minha opinião. Tá. Mais alguma pergunta, gente? Senão nós vamos encerrar por aqui. Tem só esse último slide que vai ser um videozinho das atividades de show e luzes nas pirâmides e nos templos. Tá, vamos lá. Quem quiser mandar, por favor, o seu WhatsApp ou no meu WhatsApp, que eu acabei de mandar no chat,
ou mandar o seu número em privado para mim. A gente tem uma lista de transmissão no WhatsApp que nós estamos mandando todos os treinamentos que estão ocorrendo e outras atividades da empresa nesse período. Então, é só me mandar o celular que a gente já faz. Alguns de vocês já estão recebendo via WhatsApp esses comunicados, então vocês já estão nessa lista. E me passa o nome da agência também, por favor, porque às vezes o nome que aparece aqui para mim de vocês eu não consigo saber. Esse é um ponto. Fabiano, deixa eu dar só uma colocação. Eu vi uma pergunta aqui sobre Alexandria, tá? Lógico que Alexandria pode ser incluído no pacote, tá? Sem problema algum, a partir de Cairo faríamos essa opção. Existem outras opções no Egito que nós não levamos em consideração nessa apresentação, tá? Como a parte do Mar Vermelho, que existem várias coisas que nós podemos colocar sem problema nenhum. Eu mesmo fui para Hurghada recentemente, tá? Que seria uma alternativa. Como a ideia é dar uma visão geral no que é mais vendável, tá? Isso que foi passado para nós não nos estendermos muito em relação ao Egito. Mas quem quiser, podemos conversar para explorar muito mais o Egito, porque é um destino fantástico, a um baixo custo, e está se tornando bem vendável de novo atualmente. Obrigado. Exatamente. Tá. Vamos lá, então, vou só passar aqui o finalzinho, que eu acho que são experiências bonitas, tá? Que a gente pode organizar, a pessoa já pode comprar daqui. Então, vamos lá, gente. Eu agradecemos isso exatamente aí para todos e vão mandando aqui. A gente vai ficar mais um pouquinho para quem precisar, mas o treinamento acabou por aqui. Gabriel, coloca o filme aí. Ele já está rodando aqui. Vocês não estão vendo? Não. Não. Não? Então eu vou desligar a gravação.